tarde, professores. Meu nome é Eduardo José da Silva, e aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os módulos do itinerário. Para começar, eu vou falar sobre debate contemporâneos. E o tema do módulo 5 fala sobre os fins determinam os meios. E quais são esses meios? Os fins justificam os meios, essa famosa frase costumeiramente atribuída a Nicolau Maquiavel teria sido dita aproximadamente mil anos antes do nascimento desse pensador. Na contemporaneidade ainda é possível perceber uma grande quantidade de ações ou decisões públicas e privadas, apolíticas e políticas, militares e civis, em grupo ou conceito. Por isso, quando alguém age de maneira e atingir seu objetivo a qualquer custo, muitas vezes é chamado de maquiavélico. É certo que essa expressão não se resume a esse contexto, mas é facilmente aplicada a ele. Frequentemente, Maquiavel é associado à frieza e à crueldade. No entanto, além do que essas palavras podem definir, suas ideias, quando abordadas de forma impessoal e prática, acabam por mostrar a realidade do exercício do poder político. No módulo 6, a gente pode falar sobre os fins justificam os meios, mas quais seriam esses fins? No mundo contemporâneo, meios questionáveis e polêmicos foram usados para que atingissem fins tomados como válidos ou simplesmente necessários, segundo a ótica de quem o promoveu. Em 1945, a guerra já havia oficialmente terminado no Ocidente a partir da assinatura de rendição da Alemanha. Em meio daquele ano, no entanto, os combates continuavam no Oriente, o Japão não havia se rendido. Enquanto ao fim de evitar uma grande quantidade de mortos, tanto do lado japonês quanto dos aliados, será que foi atingindo? Mas será que havia outra saída? É sempre importante fazer perguntas quando nos encontramos diante de uma decisão a ser tomada. No módulo 7, nós podemos ver, vamos falar sobre o totalitarismo e a diferença entre a direita e a esquerda. Na esquerda, nós podemos ver que toda construção ideológica ela justifica as ações do governo e está sustentada em princípios do socialismo, notadamente em sua vertente marxista. Mas outra diferença é que, de maneira geral, o exercício da religião ou é suprimido ou afastado totalmente da esfera política. E para finalizar, da esquerda, a última diferença é que a intensa movimentação por parte do governo no sentido de se eliminar a propriedade privada. Na direita, nós podemos ver que as ações governamentais estão ideologicamente sustentadas em pressupostos ligados a valores tradicionais e que mantêm as estruturas básicas da sociedade capitalista. É comum o envolvimento entre política e religião nesse contexto. A propriedade privada é um valor importante protegido pelo Estado. No módulo 8, podemos falar sobre as semelhanças entre a direita e a esquerda. As semelhanças são que a tendência à expansão seja por via militar, seja por difusão cultural e busca de alinhamento político. Também temos a valorização do nacionalismo como forma de proteção dos interesses internos e imposição de interesses sobre outras nações. Também temos o poder político exercido e muitas vezes impostos a partir das estruturas militares. No contexto desses módulos, a gente pode entender que há grandes diferenças entre a esquerda e a direita, que normalmente há muitas diferenças, mas também há bastante semelhanças do jeito que eles tratavam naquela época, e também como tratam hoje em dia, também, né? Tanto na política, como também como vivemos e aprendemos hoje em dia. Agora eu vou falar um pouco a respeito da história e dos módulos dessa matéria. O módulo 5, ele fala sobre o patrimônio material e imaterial. O patrimônio cultural se constitui da herança que resultaram da vida cotidiana de diferentes populações.
Ele vem, portanto, de grupos humanos passados ou presentes. Podemos entender que o patrimônio é cultural, ele, de muitas formas, é normalmente agrupado em patrimônio material e imaterial. No módulo 6, nós podemos falar sobre patrimônio material e história, que basicamente o patrimônio imaterial é formado por bens imateriais, práticas, representações, expressões, conhecimento e técnicas que pessoas, comunidades e grupos reconhecem como parte integrante de sua cultura. No módulo 7, eu posso falar que vamos falar sobre o patrimônio documental e arquivos, né? Que aqui deixa eu falar que é muito importante saber a diferença entre documentos e arquivos, né? Falando um pouco a respeito sobre esse tema, em nosso cotidiano, muitos documentos são produzidos para comprovar as diversas atividades que exercemos ou mesmo para nos identificar. Por exemplo, logo em seguida ao nascimento, precisamos receber um cartão de nascimento. Trata-se de um documento importante que nos identifica e serve como prova de nossa inserção na sociedade. Mostra qual o nosso nome, todas essas informações são colocadas nesse documento, né? Claro. Há um arquivo também, uma definição para o arquivo que seria um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma identidade coletiva. No módulo 8, a gente pode falar um pouco a respeito dos centros de memória e a história, né? Trata-se basicamente de uma área de instituição que tem como objetivo reunir, organizar, conservar e produzir conteúdos a partir de memórias institucional, entendida como a representação que um grupo faz de seu passado, construída com base nos dados de sua trajetória. E seria isso basicamente cada módulo de história, né? É muito importante também entender que, tipo, a história é muito intensa, né? Tem muitas coisas que nós não aprendemos ainda, mas que lendo sobre cada tópico, né? Cada módulo aqui, a gente pode aprender um pouco mais sobre ela e que, obviamente, ela vai se intensificando com o tempo, né? Que é só o tempo que pode nos mostrar o que pode acontecer. E sobre isso, esse é o tema de cada módulo. Por último, para finalizar aqui esse vídeo, eu vou falar um pouco sobre os módulos da geografia. O primeiro módulo, o tema é a fome. Basicamente, na década de 1960, a Revolução Verde foi uma nova maneira de produção agrícola, onde foi iniciado em países europeus e nos Estados Unidos. Com o aumento populacional, algumas nações passaram ao invés em pesquisa em novas tecnologias, com o objetivo de melhorar a produtividade do campo e assim aumentar a oferta de alimentos. E isso realmente ocorreu. Só que, no entanto, né, infelizmente, o intenso uso de fertilizantes e pesticidas possibilitou a multiplicação da produção, mas provocou desgaste nos solos antes produtivos. O módulo 6 ele fala um pouco a respeito da água virtual e da pegada hídrica, onde basicamente na dinâmica comercial global é comum em que os países exportadores de produtos agropecuários eles sejam subdesenvolvidos. Consequentemente, países subdesenvolvidos são importadores de tecnologia e produtos industrializados de maior valor agregado. Proporcionalmente, o consumo de água nos países desenvolvidos é muito superior ao consumo da população em países subdesenvolvidos, que é uma população que ainda não está tão desenvolvida, mas com o tempo pode-se que ela se desenvolva mais. No módulo 7, a gente pode falar sobre a necessidade e a estratégia. Embora o mundo todo inteiro, né, no caso, tenha desafios quanto aos recursos hídricos,
O caso chinês deve ser analisado visto que há potencial de rápida intensificação em virtude do aumento populacional e do ritmo de crescimento econômico que vem sendo prático. A China, ela possui quase 20% da população mundial e pouco mais de 5% de água doce. No módulo 8, podemos falar sobre como se empreender para minimizar problemas reais. Para algumas áreas do conhecimento da atuação profissional ou do empreendedorismo, há uma saturação que torna a concorrência pouco produtiva para o indivíduo e para o país. No entanto, há inúmeras questões a ser solucionadas, melhoradas, modificadas e criadas para isso. É preciso de muitos profissionais para que isso ocorra no mundo. E aqui eu vou terminando esse vídeo, falando um pouco a respeito dos módulos do itinerário, e eu espero que possa ter ficado entendido como o conteúdo que cada módulo fala. E é isso, muito obrigado, professores. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui.